Olá, estamos começando mais um DivisioCast, o podcast da Divisio. E hoje a gente está com 3 convidados super especiais, são 3 irmãos, o Matheus, o Marlon e o Marcelo. E eles têm um peso muito grande na educação de jovens, a gente vai conversar muito sobre isso. Meninos, sejam bem-vindos. Obrigado, Germana. Obrigado, Luiz. Galera, mais uma vez, muito bem-vindos. E eu queria começar perguntando para vocês o que motivou vocês a escolherem a área de educação para empreender, né? Como é que foi um gancho, assim, de decidir ensinar tecnologia para crianças e jovens? Caramba. A gente sempre vai ficar numa briga aqui, né? De quem fala, quem... Pô, já puxa aí. E no fim, toda a história tem 3 perspectivas. É verdade. A mesma história, então... Já ouvi um pouquinho das 3. Mas acho que pegando a sua pergunta, na verdade a gente não foi motivado do tipo, eu quero mudar a educação. Acho que a gente queria sair um pouco da nossa zona de conforto. A gente estava no momento, estava no final da graduação, o Marcelo estava começando e o Matheus tinha iniciado, né, a graduação. Então acho que a gente estava no momento de, pegar aquilo que a gente estava estudando, aprendendo e querer impactar de alguma forma. A gente não tinha isso muito claro, mas no fundo a gente queria empreender. Só que a gente descobriu depois que a gente começou. Não tinha nem esse nome, né, Marlon? Não tinha o nome, tipo, hoje empreender tem um hype grande, tem pessoas, etc. As pessoas conhecem até muito o termo startup, mas lá em 2014 isso não era tão forte. Então a gente queria fazer alguma coisa diferente que a gente nem tinha muito nome. Não tinha esse lado legal da coisa, não né? Tinha nada. Status, assim, né? Pô, CEO lá no Insta. Isso, não, ainda não. Mas é mais ou menos isso, entendeu? Tipo assim, não tinha esse lance da educação, de mudar, de impactar. A gente queria fazer alguma coisa, sabe? E literalmente a gente não sabia. E aí foi quando a gente começou, e aí eu falei com o Marcelo e com o Matheus um pouquinho sobre programação, mas é porque eu já estava tentando conciliar. Fiz engenharia elétrica, né? Então, conciliar tecnologia e ganhar uma grana. Cara, será que dá para juntar essas duas coisas, né? E aí, pensando, pesquisando mesmo, jogando no Google... Falei, acho que tem um caminho legal. Aí eu virei, acho que foi o Marcelo primeiro, né, Marcelo? Uhum. Falei assim, vamos abrir uma escola de programação. Só que, tipo... Eu assustei. O Marlon, ele conseguiu chegar lá na frente, poxa, isso aqui pode dar certo. Mas quando ele me falou, eu falei, eu não sei programar. Primeiro, né? Como é que eu vou iniciar uma escola de programação se eu não sei programar? Ele contou a ideia, eu não sabia como, mas na hora eu vesti a camisa. Não sabia como a gente ia fazer. Mas na hora eu falei, vambora, tô com você, vamos lá. Isso é interessante porque meio que o Marlon tava na França, no programa da faculdade, eu tava em Viçosa, no interior de Minas, e o Marcelo tava em BH. E o legal é que a gente tava meio que vibrando na mesma energia, querendo as mesmas coisas, sem o nome, a gente não sabia o que queria, mas com essa vontade em comum. E daí, eu não sei se vocês lembram, mas a semente antes da escola, o Marlon teve uma ideia de fazer um aplicativo para unificar preço de supermercados. Isso é uma ideia, assim, até comum, né? Eu já vi ela várias vezes depois. Todo mundo já fez Todo mundo já teve uma coisa assim, porque é um problema, assim, muito claro. E a gente imprimindo pesquisa, e eu lá em Viçosa, tipo assim, não, essa pesquisa está sendo feita na Europa, está sendo feita em Belo Horizonte, com os lojistas, do tipo assim, aquela validação inicial. Se tivesse alguém para vir aqui e você ia ter esse benefício, a pessoa poderia te contatar. Eu quero um produto tal, aí você já se conectaria, você pagaria quanto por isso? Tipo, aí fazia o cara imaginar e ainda perguntava quanto que ele pagava por isso. E eu acho que ali foi o start de tudo dessa vontade. E nas 3 perspectivas, a minha eu tava... A questão de educação, isso foi muito natural, como o Marlon disse, porque as pessoas se perguntam muito, né? O que é o... Parece que as pessoas têm um momento voilá de tipo, vou fazer isso porque eu recebi um chamado. Não, acho que foi tudo se desdobrando e a gente acabou caindo em educação. É natural. E pra mim foi muito legal porque eu tive uma história com a educação um pouco conturbada. Eu levei bomba, aí tava na faculdade, aquele aluno 60. Que desgosto da mamãe. Desgosto. Chateada. Aquele aluno 60 disse, se a média fosse 40, eu tirava 40, se fosse 30, eu tirava 30, porque eu nunca tive a educação, o sistema, ele tem muitas falhas, né? Mas eu não sou daqueles que, tipo assim, não, abole tudo que tá tudo errado. Mas ali nunca me engajei tanto, nunca fui tão envolvido. E aí é muito interessante ter a oportunidade de meio que mudar isso, né? Porque às vezes é muito fácil falar, não, tem muita coisa errada, mas e aí?
que pode se fazer de novo? Esse ponto é legal, que até então a experiência com a educação nossa era como usuário, né? Isso, seja na escola, exatamente. a gente veio de escola pública, né? Fundamental, ensino médio, na escola pública também, depois faculdade. Então a experiência é muito como usuário, muito forte. E a gente direto conversava sobre isso, né? Quando a gente começou a escola, cara, vamos fazer diferente. Então isso foi um grande motivador. E aí a gente começou Total. no processo, pegar muito gosto e ficar apaixonado mesmo pela causa, por ensinar de uma forma diferente. Aí a gente vai contar para vocês como foi. Exatamente. Que legal. Aí a escola, do início ao fim, como o Marcelo disse, a gente vai entrar em alguns detalhes, tem esses contornos. Acho que tudo que era tradicional, a gente quebrava. Isso é um P. Que às Isso vezes veio era de até uma ruim, dor, né? Que Uma era- dor que é muito grande em todo mundo, né? No sistema Sim. de ensino, né? Não, sim, demais. E depois, se a gente puder até entrar mais no detalhe, Sim. com relação à metodologia, né, tirar um Nossa. parênteses, é bem legal realmente falar sobre isso, porque como a gente estava dentro da sala de aula e começou dentro da sala de aula, a gente fez de uma forma muito diferente, muito diferente. Tanto é que foi essa metodologia que chamou a atenção depois de um grupo maior. Que massa. Legal. E como é que era, assim, no começo, a estrutura de vocês? Bem no Nossa. comecinho mesmo. Não, que pergunta maravilhosa. Porque pergunta muita é gente boa. não vê, né? Não vê. Como é que foi esse comecinho e qual que foi aquele momento que vocês falaram assim, putz, a gente tá no caminho certo, a gente tá fazendo algo realmente legal? Posso falar de um ponto importante? Mete bronca, vai lá. Na hora que eles iniciaram, eu ainda estava em Viçosa e distribuíram um panfleto, né, ali para validação do negócio, que também é uma coisa que as pessoas não entendem, que você não precisa de ter todo o negócio para vender ele, né? Você pode ter ele antes, no nível ideia, e já fazer dinheiro com isso. E não deu muito certo, né, Marlon? Não deu. Foi marcante, né, Marlon? Esse dia aí. Porque foi até antes da gente começar o curso oficialmente, né? A gente vai contar pra vocês o nosso curso regular. A gente foi a ideia de fazer um curso de férias. Exatamente pelo que o Matheus falou, bora validar, ver se vai ter um apelo. Foi o nosso primeiro MVP, né? A gente formatou um curso, eu já tinha mais habilidade com o design, né? Montei um panfleto, a gente montou 2 camisas e a gente foi, cara, vamos divulgar esse curso. Pegamos os panfletos e A fomos gente pra deve ter porta da gastado, tipo escola. assim, uns R$300, né? Com R$500. 500 reais. As Foi camisas panfleto e mais camisa. os panfletos. É. E, cara, vamos divulgar. A gente todo animado, vestimos uma camisa, sapato social, calça Vestir a jeans. camisa literalmente. Literalmente. E aí, bora entregar panfleto. Esse dia foi marcante, né, Marcos? A chuvinha lá do colégio É militar. verdade. Eu não sei porque a gente lembra desse dia, mas é porque o Marcelo tá falando realmente, porque logo no início a gente foi entregar, e quando a gente entregava panfleto, né, na região da Pampulha, no colégio militar, que esse dia que o Marcelo falou que tava até chovendo, a gente todo bonitinho, né, engomadinho ali de sapato social, a gente entregava pro pessoal, mas a maioria não sabia o que era, porque quando você falava assim, programação para crianças, os pessoal falavam assim, mas qual que é a programação de férias? Né? Porque não sabe realmente, né? É uma coisa assim, cara, programação para criança. Quando você falava assim, foi até uma falta de maldade nossa. A gente Nosso podia primeiro ter falado panfleto era confuso, tecnologia, né, Val? robótica, algum termo que fosse mais palatável, assim, pros pais, né? Mas eles realmente perguntavam, mas programação de férias? Mas o que vai ter na programação, né? Eles não entendiam, né? Acho que um pai teve Um pai. Ali Mais pai teve curiosidade. uma Foi curiosidade. a mãe da mais. Maria Eduarda, só que ligou. A avó dela. Foi a única ligação, vocês não esse lembram? pai Mas acho que foi ligou pra depois. gente, Acho que foi Ah, depois. entendi. Foi Foi depois. depois. Mas esse dia, assim, é fato que o início mesmo, quando a gente pegou, e o Matheus falou, ele tava em Viçosa e a gente começou a panfletar, deu muito errado, porque a gente fez panfletagem, anúncio, não sei o quê, pra curso de férias e não teve nada. Eu não sei legal, se você lembra o que deu um incentivo muito grande pra gente continuar. Que foi o cara do Papo com o colégio. André Ah, é Aguiar. verdade. É verdade. Como é que ele Isso, chamava? André o Aguiar? curioso, até dando André Aguiar, um conselho, né, para quem tem interesse E em essa, empreender. só pegar aqui, isso aqui, um ponto que o Matheus falou é legal, porque se conecta lá na frente depois. Segura que isso é aí. muito massa. Segura isso aí. Um ponto legal que muita gente pergunta, cara, para empreender, como que é? Eu já tenho que ter grana para eu começar? Essa nossa história é uma história Exato. clássica de uma startup, né? Alguma empresa que você começa com um sonho grande, mas sem grana. Era o nosso caso. Empreendedor não raiz, tinha né? grana. Não, foi Sem grana nó, raiz, Então, total. foi de fato as camisas, os panfletos e um insucesso de imediato, né? Pra você ter ideia, a gente divulgava um curso, lembra, Marlon? Tinha todo o conteúdo do curso programático, os computadores, mas a gente não comprou um computador. A gente falou, cara, a gente só Nada. vai comprar o computador se alguém tiver interesse no curso e matricular. E Mas acabou que aí não teve nenhuma matrícula. não teve matrícula nem interesse. Essa que é a Foi parte uma ligação- curiosa. Uma ligação, né, Matheus? E como que a gente continua? Eu lembro disso, o Marlon conseguiu um contato com o André Aguiar, que era uma pessoa, no
numa posição muito alta dentro da rede colégio. Então ela não era nem dos colégios, não era professor, não era coordenador, estava acima, cuidando... Só fazendo parênteses sobre esse cara. Esse é um cara que saiu do IME, né? E ele fundou o Elite lá do Rio, que formava uma galera para poder ir para... basicamente para a Ig Live lá dos Estados Unidos, né? O pessoal que se formava lá. E depois o Elite foi comprado pela Rede Eleva, né? Que é um grupo fortíssimo lá no Rio. Aí continua aí, que conversei com esse cara. Continuando, ele conversou com ele e esse cara apontou e falou assim, galera, vocês estão fazendo algo muito legal. Continuem e contem com o Collegium. Que Uau. A massa. gente sem nenhum aluno ainda, né? Nada. Se vocês tiverem 2 alunos, a gente vai estar apoiando A vocês. gente vai estar apoiando vocês. Aí é isso legal. deu Uma força, né? uma força, porque a gente pegou um cara fudido lá em cima e foi uma grande meio que validação. Do tipo, mano, se esse cara vê sentido, a gente não tá tão louco assim. Exato. E aí... Não, e isso deu tanto gás, porque continuando, logo depois que a gente fez esse investimento, teve insucesso das férias, Isso. a gente tomou coragem depois disso aí. Foi. A gente foi lá na minha prima, Renata, depois a gente vai mandar esse vídeo Abraço pra você. Renata. Beijo, Renata. Boa. Renata importante na nossa Renata, história. importante. A gente falou assim, eu falei com ela, prima, eu tô precisando de 10 mil reais emprestado, eu lembro direitinho, quero que você me empreste, eu vou te devolver. Eu fiz uma loucura, eu falei, tipo assim, daqui 2 meses eu te devolvo. Mas eu nem sabia, não tinha uma matrícula, não tinha nada. Falei assim, ó, daqui a pouco eu te devolvo o dinheiro. E aí, esse cara, o André Aguiar, ele colocou o bannerzinho do nosso curso lá no site do Collegium. O Collegium, na época, acho que estava com 13 unidades aqui em Belo Horizonte, uma coisa assim, né? E era legal porque a gente acompanhava, a gente abria o nosso site e ficava acompanhando, assim, Nossa, antes e era incrível. depois. Antes, A gente ficava acompanhando os acessos. os né? acessos, por acesso. entrava uma pessoa, a gente acompanhava, e a gente vendo o caminho, assim, que ele fazia página por página. O cara, ó, clicou nessa página, Nossa, clicou vai nessa, mandar o clicou nessa. contato. Aí quando a gente viu que entrava no contato, falou assim, cara, vai chegar o e-mail pra gente. E realmente alguns chegavam. Chegavam, marcando aula experimental por conta disso. Então, assim... E quando o colega colocou o banner, como é que Nossa, ficaram os meu- acessos? Meu Deus. Então. É exatamente nisso que eu tô Isso, falando. aí deu Ele pico. colocou o banner e aí a gente começou a acompanhar os acessos lá pra marcar a aula experimental. E aí depois a gente pegou e usou isso pras outras escolas também, né? Pô, tô no colégio, né? E a própria grana que a minha prima emprestou, a Renata, fez muita diferença, porque a gente conseguiu, de fato, comprar os computadores, finalmente. E aí juntou esse momento de uma procura com a nossa estrutura. Galera, não era nem casa comercial, não, tá? Era um apartamento, um prédio residencial. E a gente abriu a escola dentro de um apartamento. Não era nem uma casa, porque casa ainda dá um ar. Você dá um ar comercial pra ela. Tem como isolar ali à frente, não, coloca uma pode- placa, mora nos fundos e fica ali. Ah, não, beleza. Isso é muito legal, porque tem tanta gente que usa isso como desculpa, né? Tipo assim, não, eu não Exato. vou começar porque tem que estar perfeito, tem que estar assim. Exato. E não vai lá e Esse faz. É o ponto. Aí, Né? a segunda dica então, ó, de hoje, para quem quer empreender, né? Eu falei da questão do recurso e, de fato, você não tem que esperar o melhor momento, as condições perfeitas. Se a gente estivesse esperando as melhores condições, até hoje a gente não teria feito nada. Nada. Isso com certeza. Então, com essa grana a gente montou uma sala. O ponto é que a gente, mesmo com pouco recurso, a gente sempre pensava muito grande, sonhava grande a parada. Computador, cara, tem que ser algo bonito, bom. Isso é muito interessante. Chama atenção, né, Matheus? A primeira sala que a gente montou era extremamente similar à sala das franquias lá na frente. Isso, as atuais. Uau. Que A legal. primeira. O mesmo estilo de computador, então a gente pegou Exato. esses 10 mil reais e foram 2 mesas, 4 computadores, mas foram as mesas, coloridas, com vidro Já em estabelecendo cima. um padrão. Isso. Né? O computador, a gente não chegou e falou assim: vamos ali nas Casas Bahia pegar Qualquer baratinho, computador, positivo. isso é legal, cara, isso é positivo legal. roda. Não, tanto é que quando a gente mudou depois para uma sala comercial, já chegaram alguns pais, não são todos, Verdade, obviamente, lembro mas disso. perguntando se era franquia. Se era uma franquia. assim, Já- logo no É início. tão modelado que Exato. ficou, né? E Isso. tipo assim, era no fundo de uma casa comercial, que você passava num bequinho assim do lado, lá no fundo, Mas a assim. salinha era assim, era um charme. Mas quando né? entrava Tinha na uma- sala e pegava e falava assim, pô, que legal, uma mesa colorida, com vidro, os meninos escreviam na mesa, que já era diferente, o computador branco parecia aqueles iMac, sabe? Sim. Grandões, assim. All in one, desde o início, pra, É. tipo assim, não ter a caixa embaixo, a gente pensando nesses detalhes. Não pode ter muito fio, Tirando aquela coisa que fio, quebra já o design colocando da tudo, sala. Tem até não. um livro que eu li depois e eu refleti muito nisso, né, na nossa atitude inicial, que é o Como Convencer Alguém em 90 Segundos. Ele fala pra você se vestir como você quer ser e não como você é. Então a gente, cara, tinha um mínimo de recurso. Mas, cara, a gente quer ser desse jeito, vamos É, a tentar gente fazer. Já tinha uma mentalidade melhor. grande ali É. desde o início. Mas o legal que os meninos falaram também do início foi essa questão do fator casa. Isso foi muito interessante porque depois do colégio a gente pegou um canal de vendas que eram as próprias escolas.
Então, o colega abriu as portas a primeira vez. Isso ajuda muito, porque antes você ia na escola, batia e falava assim, eu sou... Não, eu falo assim, cara, o colega não tá fazendo uma coisa, você pode fazer. E esse cara costuma ser menor do que o colega. Assim, não, peraí, o que tá acontecendo? Também, eu quero estar também. Eu não quero perder esse que tá acontecendo, né? E aí a gente ia nas escolas e colocava oficinas lá dentro. Então, pegava agora esses computadores que a gente tinha comprado, montava meio que a nossa salinha no recreio, gerava valor para a escola, porque eu falei assim, cara, eu vou trazer algo novo, algo tendência, vou divertir esses alunos no intervalo e, em troca, obviamente, eu vou ali meio que vender para os pais. Aqui tem um segredinho, a gente nem perguntava se podia pegar o contato. Só que aí... Fazer os famosos sorteios. Lá na hora, a gente abriu a planilha do lado, qual que é seu nome? Qual que é o nome do seu pai e telefone? É sobrevivência, né? É sobrevivência. Se eu chegasse pra escola e falasse assim, aqui, eu posso pegar o contato? Vocês falam, não, sem chance. Aí a gente fazia meio na cara de pau. E em seguida ligava pros pais. Olha, seu filho chegou comentando de algo diferente na escola hoje. Nossa, ele não para de falar num tal de pequeno cientista. Esse comentário legal. Aí a gente, vamos marcar uma aula experimental pra amanhã? Nem só a gente ligando. Acontecia da gente estar numa escola fazendo oficina, mas a gente ia pra fazer na parte da manhã e da tarde. A gente tá na escola fazendo uma oficina e talvez uma turma já vai embora, dentro do carro, já fala com o pai e tal, e os pais ligando pra gente. Ou então a gente panfletando na saída da escola e os pais ligando pra gente. Era curioso, porque a gente estava à frente da escola, mas a gente entregava panfleto, dava aula, fazia tudo. Então, várias vezes entregando panfleto, atendendo o telefone. Fazendo o que faz preciso ali, E aí né? a gente tinha que meio... Às vezes acontecia do pai estar na porta da escola ainda, a gente tinha que esconder pra atender o pai, pra parecer um pouco mais profissional, né? Exatamente. Eu Só acabo de são entregar. 3 irmãos, né? Dava E ainda tinha um primo que entrou logo em seguida, então, assim, é um time de sócios. Tinha volume, né? Pelo menos, pra dividir esse trabalho. Ô, gente, eu achei sensacional. Legal a gente pensar, né? Não precisa de ter a estrutura para começar. E aí eu gostei demais disso. Vamos comprar vamos fazer as camisas, vamos entregar os folhetos e vamos tentar. E deu super certo. Agora eu pergunto para vocês estão me falando do início, como é que foi, tudo. Agora vamos falar sobre os desafios na Buddy. Quais foram os maiores desafios para vocês enquanto empreendedores nessa experiência toda? Começando pelo nome. Porque, na verdade, quando a gente começou, chamava Pequenos Cientistas. Isso aí já foi assim, né? O primeiro pequeno desafio, né? Porque a gente tinha alguns alunos de 14, 15 anos. Imagina você, eu estudo no Pequeno Cientista. Pô, eu não estudo no Pequeno Cientista. Pequeno Cientista. Isso era uma questão, E a gente perguntou para os nossos alunos, falou assim, você fala que você estuda no Pequeno Cientista? Não, eles adoravam, mas não falavam. E às vezes queria curtiam, falar, era só o nome que era o curtiam muito, assim. Tanto é que ficaram com a gente um tempão, mas não falavam. Aí a primeira coisa que a gente fez, né, o que a gente identificou, falou, cara, a gente tem que mudar o nome. E rolou isso, e em paralelo, uma outra situação um pouco chata, a gente recebeu uma pessoa de São Paulo interessada em investir nesse mercado, nesse segmento. E aí, a gente estava em reunião com ele, e ele falando com a gente, poxa, vocês já deram uma olhada no domínio de vocês, pequenocientistas.com? Porque a gente usava o BR, né? Não, a gente usava o .com, ele pediu pra olhar o BR. E a gente, não. Por quê? Falei, cara, dá uma entrada aí. Que medo. Quando a gente digitou o domínio, esse cara, antes de visitar a gente, ele visitou uma outra marca, uma concorrente em São Paulo. E aí, ele falou, o cara lá tava contando vantagem porque ele pegou o domínio de vocês aqui de Belo Horizonte. Cara, é a gente pequenininho. Cara, isso a gente digitou deu dó da gente, assim, um negócio bizarro. Porque a gente tava na correria, a gente pegou o primeiro domínio e falou, cara, depois a gente estressa com isso, né? De comprar um novo domínio e tal, .com pra garantir, .br. E aí, quando a gente digitou, caiu no site do cara lá de São Paulo. Eu acho que falando de desafio... Ele só não tirou o domínio, só não comprou e deixou lá. Redirecionou pra ele. Redirecionou pro site Olha dele. isso. Mas eu acho que entra um pouco disso, sabe? A gente começou... O início cara, sei lá, vou falar que é festa porque é difícil pra caramba. Mas assim, você não tem muita maldade, entendeu? Você quer fazer um curso? Fazer um curso, você não começa a pensar muito nas coisas. Eu acho que isso aí foi o primeiro sinal que a gente começou a entender, cara, a gente tá num negócio que é muito sério, né? A gente tá jogando um jogo que já tá diferente, entendeu? Então, assim, estavam 3 irmãos, né, montando a escolinha, porque minha mãe falava escolinha, a gente ficava pé da manhã. Escolinha, olha. O que seus filhos fazem? Eles têm uma escolinha. Pô, mãe, sacanagem, uma escolinha. Acho que aí a gente percebeu que a gente saiu da escolinha para um jogo que tava um pouco mais sério, né? Então a gente começou a receber gente já interessada em franquia, a gente tava
Falar que a gente não tava pensando, mas falar, cara, não tava nada estruturado pra franquia, né? Pra falar, cara, vamos franquear. Começamos a receber gente, a gente entendeu um pouco mais da concorrência, que foi esse lance que rolou, e a gente começou a ficar um pouco mais atento com relação à marca, esse tipo de coisa. Tinha Então a gente começou a ver que tava um jogo, um jogo diferente, sabe? Se desenhando aí na nossa frente. E esse é um erro muito comum. Tipo assim, eu vejo muito empreendedor que acha que abriu o CNPJ ali, registrou o domínio, tá seguro. Acabou. Nem pensa em registro de marca, nem esquenta, né? Que é super importante, por exemplo, Super pra franquia. importante. Pra franquia é um negócio assim. Porque a franquia, o que você tá vendendo é basicamente marca e know-how. Então, se você não tem essas duas coisas, né? Se não tem, por exemplo, uma marca já registrada, cara, você tá com a porta aberta e... Acho que um outro desafio também ligado a esse início tá em relação a gente, a idade que a gente tinha, né? Igual o Marlon comentou no início, ele já no meio da faculdade, quase concluindo lá, eu entrando. E culturalmente, socialmente, o que pede-se é, cara, você tem que tirar notas boas, entrar na faculdade, formar, e aí sim você entender o que você quer fazer da vida. E a gente rompeu com isso. Eu tinha 18 anos, 17 para 18 anos na época. Então, a família, minha própria mãe, o sonho dela era, cara, eu quero ver meus 3 filhos na Federal, tirar uma foto de vocês na porta da faculdade. Esse era o sonho. Então, a gente meio que quebra com isso também. E aí, até você ter um resultado, todo mundo acha que é loucura. Ninguém acredita. Entendeu? Né? Então, assim, Só acredita loucura, quando aparece o resultado. Como assim vocês estão abandonando a faculdade para esse cursinho aí? Porque, de fato, o início é muito doloroso, né? Então, o resultado vem lá na frente. E aí, voltando, né? Acho que continuando no gancho, que acho que é super importante falar, acho que teve esses momentos que a gente entendeu, cara, a gente tá num jogo diferente. E aí, o nosso outro sócio, que é o Breno, ele teve um papel muito importante nisso, que ele falou o seguinte, cara, se a gente continuar crescendo no ritmo que a gente tá, não vai dar certo, né? A gente vai ser engolido pela concorrência, né? A galera de São Paulo. Teve muito isso. Porque a galera tá em outro ritmo, né? Então a gente ia ficar o quê? Abre, né? Junta dinheiro, abre uma escola, abre outra. Nós éramos a galera, os irmãos legais, da história legal, que começaram do zero. Mas um concorrente nosso que surgiu um ano depois com um investimento inicial de R$1 milhão. Aconteceu, né? Então, tipo assim, por mais que a nossa história era legal, bonitinha, uma hora isso esse não cara basta, tem R$1 né? milhão, esse cara tá formatando um modelo numa velocidade muito maior e vai chegar uma escola aqui em BH gigante, toda estruturada, e o pai, não sei se vocês são pais, mas vai olhar e falar assim, cara, eu gostei muito de vocês, vocês são legais. Mas lá, putz, a estrutura lá. Lá a escola, eles já pegaram assim, youtubers famosos, de cara. Eles faziam eventos assim no shopping e sorteavam um Xbox, assim, como se fosse sortear uma bala. Pra gente era assim, era o prêmio. É um Xbox, pô. Então, a gente teve esse momento mesmo de tipo, cara, ou a gente cresce ou a gente morre. E foi um momento até muito importante. A gente tem muito a agradecer à concorrência, né? Até. Por conta disso. Isso é muito sério, porque senão parece meio clichê, tipo assim, não, concorrência é bom porque faz a gente melhorar, é bom pro cliente e tal, é um papo meio clichê. Mas no nosso caso foi real. Sem concorrência, eu acho que a gente teria feito 20% do que a gente fez. A concorrência e o próprio desafio do mercado nosso, assim, no início, como a gente tá falando de ensinar programação para criança e adolescente, né? Então, hoje talvez está começando a mudar um pouco, mas em 2014, 2015, era uma necessidade que não existia. Nenhum pai pensa, poxa, meu filho tem que aprender a programar. Entendeu? Principalmente naquela época. Não existia, cara. A gente tinha que abrir esse mercado, entendeu? E divulgar, cara, é importante. A gente tinha que ensinar isso. E aí, essa necessidade também fez a gente refletir muito na nossa metodologia, que a gente começou a falar no iniciozinho, que é, poxa, o primeiro ponto... Os cursos, né, naturalmente, curso de inglês, idiomas, você forma turmas. E entre o semestre, se você não formar as turmas no início, não tem como mais continuar recebendo, né, formando outras turmas depois. Esse foi o primeiro ponto, por exemplo, que foi mudando o nosso modelo de negócio, por exemplo. Então, a gente falou, cara, a gente tem que permitir que os alunos entrem a qualquer momento no nosso curso. Qualquer momento. Está no meio do ano, no final, a gente tem que receber aluno, né, para conseguir manter a escola. E aí isso refletiu na metodologia. Foi bem legal. Cara, como é que a gente viabiliza isso? Eu tenho que conseguir ensinar para o aluno de forma individualizada. Então, esse foi um ponto-chave. A gente começou a estudar muito sobre isso, né, ensino híbrido, aquela escola, one-to-one, lembra? Algumas referências. Tem até alguns autores, exatamente, que defendem o Blended Learning, né? Que é basicamente o ensino híbrido mesmo. E a gente começou a se basear nisso. E foi muito legal porque, assim,
como a gente começou dentro da sala de aula, e cada aluno seguindo no seu ritmo, né, e de forma personalizada, sem querer, porque a gente realmente não tinha pensado nisso no início, né? A gente não tinha essa maldade. Mas, igual o Marcelo falou, se refletiu no modelo de negócio. Então, a galera olhava o nosso modelo de negócio e via os números e falava assim, é sério que com uma sala, com tipo assim, 14 cadeiras, você consegue comportar 200 alunos? Que legal. Tipo assim, a galera não acreditava, entendeu? Porque pra você ter uma escola, você tem que uma escola de quê? Estrutura Cara, grande. 200 metros mesmo, quadrados. né? 200 metros. Cara, aluga uma casa que tenha 200 metros quadrados. As no mínimo despesas 5 vão lá em salas, cima. Despesa vários fixa lá no professores. alto. Exatamente. E aí, quando a galera olhava o nosso modelo e falava assim, não, mentira, uma sala, você tá falando que você cabe 14 alunos, eu consigo formar tantas turmas no total de 200 alunos, e o ponto de equilíbrio seu é esse? Assim, o pessoal não Incrível. acreditava, entendeu? Se você visitar uma escola hoje da Cold Buddy, que é o nome atual, você percebe um aluno, talvez no módulo, no mundo que a gente chama de robótica, avançado lá, e do lado dele um aluno no matemática e lógica, que é o primeiro mundo. Sim. E um já está 2 anos no curso, o outro começou ontem. Um do lado do outro. Isso é Exatamente, legal. Mas legal. contando assim, parece que surgiu espontaneamente um belo modelo de ensino e um belo modelo de negócio. Mas, assim, foi a duras penas e a gente já teve discussões, assim, eu não sei se você lembra, mas, tipo, a gente dava aula para 4 alunos e a gente viu que a gente tinha que aumentar para 6. Porque é meio que, quanto mais individualizado, melhor ensino e é meio que o mundo ideal. Só que tem um mundo real, que é a Sim. planilha. A planilha tem que contar uma história, tem que fechar também, não adianta. E eu discutindo com o Marlon, tipo assim, Marlon, não dá para aumentar o número de alunos. E o Marlon falou assim, não dá, não só dá como tem que. Então, aí era aquela coisa de tipo assim, cara, a gente sempre deu aula para 4, agora para 6. E meio que aumentando e vendo os reflexos disso dentro de sala de aula. Aquele menino, tipo assim, cara, lá, o menino tá desengajado porque o professor não dá conta. E aí, logo o professor não dá conta, logo a gente faz o quê? Vamos melhorar a tecnologia, vamos melhorar a plataforma, nós vamos começar a colocar alguns conteúdos gravados de uma forma totalmente diferente do que aquela coisa assim, olá, você está nessa aula. Então, a nossa aula com meme, no meio do nada, o menino tava assim, do nada o menino começava a rir, do nada, porque tava explodindo o meme lá. Então, sempre buscando esse engajamento, esse ensino diferente, de novo, voltando, de tudo que a gente viveu. Nossa, eu tive uma história com educação muito triste. Então, a gente fazer o mesmo era quase que assim, não dava. E aí, casar essas duas coisas. Cara, beleza, a gente tem uma ideia muito legal, muito diferente, mas, mundo real, tem que pagar energia, luz e o professor. Como é que isso funciona? Então, um processo árduo e que persiste, né? Até hoje não é tudo algo vivo. Mil maravilhas, né? Tem desafio. É aquela história, o pessoal às vezes quer ficar planejando demais, planejando, e vem o mundo real, derruba tudo. E vocês não, né? Vocês foram mais no vamos se adaptar. Vamos ver o que tá dando errado, vamos mudar. O tempo inteiro, né? O tempo todo, exatamente. O tempo todo. E acho que o que resumiu, assim, em relação aos diferenciais que a gente fazia de diferente em relação à educação tradicional, acho que são 3 pilares, se eu esqueci algum, vocês podem complementar, mas eu penso que é muita questão amizade professor-aluno, uma relação horizontal, isso era forte mesmo, os meninos curtiam os professores. Até demais. A gente tinha problema de aluno chegar e pular em cima da gente. Abraçar, Menina, você não pode, A gente travava toda a mãe olhando pra gente, assim, isso acontecia, eu não sabe, o que eu faço? Eu não vi nenhum vídeo no YouTube, nenhum professor me orientando. Uma menina agarrada em mim. Então a gente conhecia bem os alunos, eram amigos, e o interessante, por exemplo, não tinha um quadro na frente da sala, não era expositivo. Então as mesas de vidro que a gente comentou com vocês, era pra gente, cada mesa ser a própria mesa, o quadro do aluno. Então a gente agachava do lado dele, né, pegava o canetão e escrevia na mesa do aluno para ensinar para ele ali alguma dúvida, ou então para passar algum conteúdo, né, pontualmente. Então essa questão era muito forte. O segundo é o que a gente comentou do ensino híbrido, né, e personalizado, cada um no seu ritmo. Gente, isso é um absurdo, o tanto que a educação muda, né, a sala de aula ela ganha com o ensino híbrido e personalizado. Basicamente, você tem um aproveitamento do potencial do aluno muito grande. Né? O que é a sala convencional? Coloca vários alunos dentro, eu tenho que traçar uma média, uma risca, e passar um conteúdo num ritmo, cara, que
acompanha a média. E é sempre uma média Baixa, né? Baixo, exatamente. E aí, o que a gente tem? Os alunos que têm um potencial acima dessa média, cara, Se já é perdem. desmotivação. Poxa, poderia ser E mais os abaixo puxado. também. Oi? E os abaixo da média Exato, também. Os abaixo também talvez tá rápido pra eles, sabe? E a gente vem e muda isso. Cara, a gente tinha aluno que a gente produzia os conteúdos, né? Um volume, né? Uma semana produzindo conteúdo pra dar aula. Tinha aluno que consumia o conteúdo de 2, 3 aulas em um dia. E a gente tinha que se virar. Cara, eu tenho que produzir aula no dia anterior pra esse aluno. Especificamente pra ele. E aí os alunos também com mais dificuldade, a gente tinha no tempo deles e tinha um aproveitamento muito grande de conhecimento, né? De fato aprenderem o conteúdo. Esse era o ponto. E o terceiro, gamificação, desde o início. Vocês lembram? Desde o apartamento. A gente trabalhava com gamificação, recortando dinheirinho, dividindo as equipes. Então, assim, era mágico o ambiente educacional para eles na nossa escola. Era bem, bem diferenciado. Muito bom. Hoje, lidar com jovens, educação de jovens é um grande desafio, né? Principalmente porque eles são bombardeados por distrações o tempo todo. Celular, redes sociais e tudo mais. Conta pra gente, assim, como que é lidar com isso e como que a gamifica e a própria gamificação ajuda tanto ali quando ele tá dentro do ambiente ou tá fora, ajuda a focar, ajuda a inspirar mesmo, ele ficar com aquilo na cabeça. E se vocês acham que isso ajuda essa geração mais nova a parar de pensar tanto no curto prazo e começar a entender um pouquinho mais além, assim. O que vocês acham? Eu vou começar porque depois os dois vão falar sobre gamificação. Só para explicar para o pessoal que a gente tinha, né, a CodeBuddy, né, essa empresa, e aí como a gente começou a aplicar gamificação dentro dessa empresa, acabou surgindo, né, um embrião, um organismo vivo ali dentro que depois a gente desmembrou em outro CNPJ, né, e a gente transformou numa outra empresa que é a Gamifica. Então foi uma spin-off, né, da CodeBuddy, que foi a empresa que a gente vendeu. Mas agora eu Não vou deixar satisfeitos em fazer uma empresa que já é difícil pra caralho. Aí a gente falou assim, não, vamos abrir uma paralela aqui. Vamos rodar. E ela rodava paralelo, com Rodava sócios paralelo. diferentes, gente de tecnologia diferente. Loucura. Toda Sem vez que a gente- dormir. Toda vez que a gente para, a gente tem uns momentos assim, a gente olha pra... A gente vê uma fotinha antiga, aí um olha pro outro, a gente fala assim, a gente era doido, né? Com muita frequência. Mas então, a Gamifica foi essa spin-off, ela começa dentro da CodeBuddy ali, ela começa naquele momento que a gente corta os adesivos e já começa a criar dinâmicas de gamificação dentro da sala de aula de maneira bem analógica mesmo. Não tinha tecnologia nem nada. E aí dentro da própria CodeBuddy isso vai virando um produto tecnológico, os alunos já ganham um cartão de crédito, o time dele já está printado no cartão, eles chegam e já tem uma experiência dentro da sala de aula. Então aquilo começa a fazer parte até da nossa metodologia, do tipo assim, o aluno está dentro fazendo atividade e o professor chegar a instigar. Olha, isso é um desafio para você. Se você conseguir resolver isso em X tempo, eu te dou 30 Buddy Coins. Acabou. Então você tinha ali o tempo todo. legal. Você tinha ali. E é uma coisa simples, mas isso envolvia essa interação professor-aluno e ganhava vida, e se materializava com a questão do ponto, do cartão, e ele vendo isso, não é só aquele combinado do professor, no final do trimestre eu te dou um bombonzinho, aquela coisa assim, bem, digamos assim, até um pouco amadora, que fica solta, a gente amarrou isso tudo numa experiência. Então isso tudo acontece dentro da CodeBuddy, pegando um túnel do tempo, a gente então vende a CodeBuddy e aí a Gamifica passa a ser um projeto independente. E ali a gente se perguntou, por que não transformar essa experiência numa experiência para outras escolas também? E dessa vez foi interessante porque foi bem natural, né? Foi uma escola de inglês que compartilhava aluno com a gente, ligou para um aluno, ele estava chorando dentro da escola e a coordenadora foi saber o porquê. Era porque o cartão dele dos pontos tinha arrebentado. E ela meio que se tocou do valor que aquilo tinha. Quando ela perguntou e foi entendendo, ela falou assim, eu também quero isso. E aí ligou pra gente pra falar assim, olha, o que é Buddy Coin? Ela não sabia nem o que era Buddies, o que era Gamifica, nada. Ela só queria saber o que era... Por que esse cartão fez meu aluno chorar? Por que esse cartão fez meu aluno chorar? Ela quis dizer praticamente pra gente assim, eu quero meu aluno também chorando pela minha escola. Era mais ou menos isso. E aí a gente meio que também foi uma validação do tipo, cara, tem mercado, realmente essa visão nossa de que isso pode extrapolar a Buddies e ganhar espaço fora é muito forte. E aí nasce a Gamifica formal.
E sua pergunta sobre gamificação, né, o potencial que tem, a gente está num contexto, né, uma época que até adulto, criança, todo mundo jogador, todo mundo é gamer, né? Principalmente esse público, adolescente, jovem, O eles sonho do meu filho de adoram. 4 anos é ser gamer. Aí, olha só. Ele É é o um novo sonho. jogador de forte. futebol. É o novo Exatamente. É jogador. verdade. É verdade. Então essa é a nossa cultura atual, é o nosso contexto. Então a proposta da Gamifica é basicamente, ela pega a escola e transforma a escola num videogame. Então ela aproxima a escola do contexto do aluno. O educador isso. que tá te ouvindo agora tá Aí, ó, passando entra em mal. contato com a Gamifica. Vai lá no site, fazendo muito merchan aqui. interessante. Mas Mas é a basicamente educação é muito isso. tradicional, precisa mudar. Precisa Isso, mudar. Exato. Essa resistência é um péssimo sinal. Não, mas é legal Sim. porque tem educador que já tá com a mente um pouco mais aberta, né, Marcelo? Sim, O Marcelo sim. já consegue ver isso. Mas tem outros realmente que, assim... Acho que talvez Acho que entra o fato de não entender muito bem como funciona e também um pouco das coisas. Cara, não, vai querer colocar coisa de videogame que é... Parece que vira bagunça. né? parece que é bagunça, sei lá, não é produtivo, A escola, não é ela uma meio coisa, que- não E é é o educação, contrário, entendeu? né? A criança ao contrário. foca Não, ali. cara, É, game- ela- Muda totalmente. Gamificação, a gente tá falando de gatilhos que são psicológicos do ser humano. Ah, Sim. Exatamente. Então, se game dá certo, você tem que pegar e falar assim. Você não tem que falar assim, eu vou afastar tudo. que tem de é bom game. aí, né? O que tem de bom? E falar, cara, como que eu Exato. uso isso aqui? Não, eu né, pra vejo educação, assim, por exemplo. na minha experiência, como que os jogos, a gamificação, extraem o que tá dentro da gente de uma forma muito intensa. Intensa. Às vezes você tá Essa num palavra é período de ótima. curto, pequeno, e você conhece, você joga um jogo com a pessoa, você conhece a pessoa. É verdade. Né? É muito Conhece louco. até muito bem, às Até vezes. demais. Até demais. Conhece todos os lados, positivos, Exatamente. negativos. Mas o que as escolas vão entender com o tempo, eu acho que gamificação é um caminho sem volta, é que hoje existe uma crise no engajamento dentro das escolas. Crise total. As escolas, elas disputam a atenção e o tempo dos alunos com o Instagram, com o Facebook, com Exatamente. TikTok. É uma com competição TikTok. injusta, né, Vamos Matheus? combinar. É uma É competição impossível, injusta, não tem como. saca? Então essas empresas têm orçamentos bilionários, tem equipes de tecnologia como as equipes que o Marlon conduz, com gente inteligente, com estudo estatístico, análise de dados, e aí o professor com quadro tá competindo real com esse cara. E aí quando a gente chega para mostrar algo, fala assim, cara, vamos tentar equilibrar essa balança, tem essa resistência, mas que vem mudando, tem vários professores, várias escolas que olham também com bons olhos. Mas no fim é isso, também olhar para tudo que essas empresas fazem a nível até psicológico de envolvimento e de engajamento e fazer uma pergunta, por que não dentro da escola com o que é feito dentro das rotinas escolares? Então a gente, na Gamifica, né, a gente não quer transformar a escola num AUE, tipo... não, é jogar no intervalo, não é nada disso. É pegar os comportamentos que ele já tem dentro da escola, por exemplo, ele tem que fazer um para-casa, ele tem que fazer atividade, ele tem que entregar coisas no prazo. E tudo isso tem uma coisa simples ali antes, que é ter que. Então, tem um ar de obrigação em tudo que a criança faz dentro da escola. Tudo, absolutamente tudo. Chegar é chegar no horário. A roupa que ele usa tem que ser uniforme. Então, tudo é esse ar de obrigação e é uma coisa que eu não gostei quando eu fui aluno. E quando você traça a gamificação, nada mais é do que você criar um cercadinho, que é o game. Então, tem umas limitações, a gente limita o espaço da escola. Todos esses comportamentos que acontecem, a gente agora linka ele com regras, como estrutura de jogo mesmo. Então, o ir à escola, as coisas que ele já está acostumado, agora tem uma trilha. Olha, se eu vou na escola, se eu chego na minha sala, se eu ajudo o meu colega, se eu entreguei a atividade no prazo, eu sou beneficiado com isso. Com as moedas da escola, eu posso... Passar de level. Eu posso passar de level, eu posso conquistar um prêmio coletivo para minha sala, eu posso conquistar um recreio estendido, eu posso conquistar uma excursão, o prêmio que está ali na frente, eu posso pegar o jogo, um crédito na Steam, que é o jogo que eu gosto de jogar em casa. E aí, a gente começa a criar um contexto de coisas que ele gosta, que é uma pergunta que muito pouco se faz, né? Aluno, o que você quer? Ninguém faz essa pergunta. É só você tudo tem imposto, que né? fazer. é o que tudo você imposto. tem que fazer. O que esse aluno precisa? Esse aluno precisa de aprender matemática, ele precisa de ter tal soft skill, isso. Não, mas peraí, aluno, o que você quer? E aí, quando a gente faz essa pergunta, a gente coloca o aluno no centro, e com essa estrutura de jogo desenhada, a gente cria um ambiente ali de liberdade. Porque a gente não chega mais e fala assim, olha, no jogo da Gamifica, por exemplo, cara, você
tem que fazer isso, senão... Não, ele pode continuar não fazendo. Ele entende o jogo rápido, né? Isso. Mais rápido até que os professores, né? Ele entende as regras e o ambiente que ele tá inserido bem mais rápido que às vezes até É os o próprios... mundo deles, né? Isso, o mundo deles. Essa é. linguagem se conecta na hora. O Marcelo tava no Rio de Janeiro há 2 dias atrás, divulgando implantando uma escola lá. E é assim, eu tenho a sensação, quando a gente chega numa escola, é como se o aluno já estivesse esperando por isso. Nó. Quando a gente conta, É sabe? natural mesmo, de fato. É meio que uma natural. comemoração. É tipo assim, nossa, chegou. Chegou o que a gente De precisava. fato, os alunos entendem mais rápido do que os professores. A proposta do game. Eles já são jogadores, então eles pegam rápido e adoram, eles ficam encantados. Essa implantação foi no município de Areal. É a primeira escola pública gamificada do Brasil. Que Totalmente massa. gamificada. Todos os anos é Sensacional, fundamental. galera. Parabéns. Bem legal. Muito legal. Muito chique. Acho que é isso, né? É isso. Oh, foi bom o papo, hein? Foi muito bom. Acho que Podia a gente ficar mais, né? podia. Pois é, até fica um Eu gostinho. fico olhando só pro reloginho, ele já, ó, acabou, estourou. Vocês querem deixar o contato de vocês, da Gamifique? Claro, né? Contato Tem pessoal? crianças que Deixa, precisam por ser favor. salvas. Né? Pelo amor de Boa, boa. Deus. Segue lá no Instagram, que tá ouvindo aí, @Gamifica. A gente fala Gamifica, todo mundo fala, assim, os clientes chamam Gamifique, porque é um K mudo, tá? É _BR, Gamifica, K mudo, _BR, segue lá. Aí lá vai ter nosso site, vai ter tudo lá facilitado. Todos os é. contatos. Mas E eu- valeu, gente, valeu pelo convite. Foi, A gente foi agradece. legal, É um Nossa. prazer verdade. enorme ter Valeu vocês demais. aqui. O papo é incrível. Sensacional. Eu sempre olhava os podcasts no YouTube. Falava assim, olha, queria estar lá. E eu estou. Ah. Boa. Então tá bom, gente. É isso. A gente agradece demais a participação. Se vocês quiserem, deixe algum comentário pra gente, manda um e-mail. Segue a gente lá no Instagram, no @Divisotech. E também segue a gente no YouTube, curte, compartilha. E a gente tá aí. Um abraço, Isso. gente. Até a Obrigada. Até a próxima. próxima. Valeu.